Hoje eu estou com a Paula Nunes, co-deputada estadual da bancada feminista pelo PSOL aqui de São Paulo. O Debate em Foco está no ar. Hoje o Debate em Foco recebe a co-deputada estadual Paula Nunes. Tudo bem, Paula Nunes? Tudo certo, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. A Paula Nunes é advogada criminalista e defensora dos direitos humanos, tem a segurança pública como uma das suas principais pautas. Iniciou sua militância no movimento de juventude no Movimento Negro em 2012, lá na PUC mesmo, enquanto estava fazendo faculdade. Isso mesmo. Deixa eu falar, Paula, você tem a sua vida, ela iniciou o seu movimento político, tudo, quando você estava na faculdade. Isso, de forma organizada foi. Sim, mas você falou para mim nos bastidores que mesmo antes da faculdade, principalmente por causa da igreja, você já se encontrava ali indignada ali com algumas questões sociais. Fala um pouquinho. Falo. Bom, minha mãe diz que eu era uma criança muito indignada com injustiças no geral. Então, que eu era uma criança muito questionadora, muito perguntadora. Mas especialmente quando eu comecei a me organizar no grupo de jovens da Igreja Católica que eu fiz parte, na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, onde eu cresci, na Igreja Santo Antônio de Lisboa, nós tínhamos muitos trabalhos sociais na igreja, né? Então, organizava um grupo de jovens, ia muito asilo, muito orfanato, e organizava especialmente uma quermesse, que é uma quermesse bem grande no bairro do Tatuapé, que também é muito movimentada por jovens do restante da Zona Leste de São Paulo, para além do Tatuapé em si só, que é um bairro de classe média alta, né? Sim, E muitos jovens que iam pra lá, que estavam começando a sua carreira musical, sua carreira no funk. Então eu acho que eu comecei naquele momento a ter contato com uma realidade que era também uma realidade para além do Tatuapé, da escola de classe média, ainda que os meus familiares venham de São Mateus, que eu tenha nascido no Sapopemba, com 10 anos eu fui viver no Tatuapé. Eu acho que esse processo todo da igreja, do questionamento, do quanto isso me trouxe, foi bem importante para formar a minha personalidade. E depois, na universidade, eu conheci, aí sim, movimentos sociais organizados. A PUC de São Paulo, ainda que seja uma universidade particular, ela é uma universidade com muita vida política, tem uma história de luta contra a ditadura militar, muitos movimentos vieram de lá, já muitos políticos vieram de lá, então Michel Temer é de lá, mas José Eduardo Cardoso é de lá, muitos políticos parlamentares ou do executivo. Tem um histórico, né, de formação de políticos, Então quando eu entrei também, assim, tinham grupos que disputavam centro acadêmicos que eram ligados a partidos políticos, coletivo feminista que eu ajudei a fundar, um coletivo negro que surgiu um pouco depois. Então foi um espaço bem importante para eu entender que existiam movimentos sociais, porque meus pais não vêm da política, meus familiares não vêm da política tradicional, então foi também em contato direto com os movimentos sociais que eu entendi o que era a política organizada. Você fala, né, você veio de uma família de classe média, assim, e você entrou na PUC. Lá dentro você se deparou, começou de forma organizada, como você falou, você começou a se deparar com algumas diferenças, né? Você, dentro da sala de aula, tinha mais alunos negros? Pouquíssimos. Quando eu entrei na universidade, na verdade, a política do ProUni, que era uma política do governo federal, que ainda existe, de entrada de pessoas na universidade que vieram de escola pública, nas universidades privadas, tinha a entrada, estudantes eram pró-unistas lá, né? Só que isso foi algo que já foi bastante estranho para mim, porque os estudantes pró-unistas, muitos deles negros, entravam na universidade depois do início das aulas, quase um mês depois do início das aulas, já quase com as primeiras provas acontecendo. E aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que foi, poxa, não existem muitos, quase não existem professores universitários negros, a maioria das pessoas negras são seguranças de empresas privadas, são as faxineiras de empresas privadas, mas professores e estudantes não têm, e os poucos que têm entram já quase com a prova acontecendo, com um monte de conteúdo tendo iniciado. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E por outro lado, eu falei que eu vim de um bairro de classe média, né? Os meus pais vieram de São Mateus, eu nasci no Sapopemba. Os meus pais sempre disseram que a única herança que eles podiam deixar pra gente era a educação, então eles lutaram muito pra
para pagar a escola, depois a universidade, cursos de inglês, essas coisas, tanto para mim quanto para os meus irmãos mais novos. Mas eu não conhecia, ainda era um bairro de classe média, mas um bairro de classe média na zona leste de São Paulo. Sim. Não tinha nada a ver com Jardins, não tinha nada a ver com Morumbi, com Moema. Então, na PUC, até disse isso numa entrevista uma vez e acharam engraçado, eu conheci pessoas com sobrenome de marca que eu usava. Uhum. Eu não sabia que algumas marcas eram sobrenomes de pessoas. É uma classe média alta diferente, né? É parte das pessoas que são, de fato, da elite econômica do estado de São Paulo. De fato, as pessoas que têm um poder econômico na mão, então, tanto filhos de ruralistas, pessoas familiares que estão na política tradicionalmente, filhos de donos de grandes empresas. E eu vi isso na PUC, eu conheci uma riqueza que eu não sabia que existia. Foi essa desigualdade que eu vi lá. Isso. E aí, em 2012, você entrou no PSTU. Isso. Em 2012, no final de 2012, eu conheci, dentre vários partidos políticos, o PSTU e comecei a militar em dezembro no PSTU. Fala um pouquinho assim, você tinha falado que sua grande mudança, eu acho que o grande boom para você veio nos manifestos aí de junho de 2013, que começou com aquele aumento da passagem, né, e depois ganhou uma outra proporção. Como isso afetou você na política? Eu era muito jovem quando aconteceu o junho de 2013, que agora está completando 10 anos, vai completar 10 anos esse ano, né? Parece que a política já deu uma volta tão grande. Eu tinha 19 anos, era estudante universitária, tinha acabado de me organizar em um partido político. Esse era o cenário quando junho de 2013 aconteceu para mim. E bom, as manifestações começaram, os primeiros dias eram dias como outras manifestações normais, em outras cidades do Brasil. A passagem já tinha sido reduzida, como Taboão da Serra, na Grande São Paulo, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, parte das pessoas já achava que era possível mesmo conquistar a redução da passagem também em São Paulo, né? E essas manifestações adquiriram uma proporção estrondosa, especialmente depois da repressão que aconteceu, repressão policial que aconteceu no dia 13 de junho, na cidade de São Paulo, né? Foi muito... Eu tava lá nesse dia e foi bastante assustador ver como as coisas adquiriram uma proporção que era muita bomba, era um cerco, assim, da polícia não querer deixar os manifestantes chegarem até a Avenida Paulista. Cada reorganização que acontecia, então, por exemplo, o bloco do PSTU estava tentando sair da manifestação, só sair em segurança. A polícia achava que estava tentando retomar a manifestação. Ganhou uma proporção. Ganhou uma proporção depois disso, que inclusive jornalistas foram feridos, que foi muito grande. E isso foi o que me chamou muita atenção, que foi possível conquistar a redução da passagem. Teve uma disputa muito grande, inclusive da direita. Os rumos depois do que aconteceu são rumos que muitas pessoas debatem até hoje, 10 anos depois, disputa de pautas, para além dos 20 centavos, o que de fato aconteceu. Mas para mim, o impacto foi o impacto de entender que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Depois dos comerciais a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre o seu mandato coletivo. Legal. Como é que funciona, tá bom? Já já o Debate em Foco tá de volta. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, onde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli. Transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. E a gente está de volta com o Debate em Foco, que recebe hoje a co-deputada estadual
Paula Nunes. Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar agora quando você foi já para o PSOL, né? Depois que você mudou de partido, foi para o PSOL. E em 2020 veio a oportunidade de você concorrer e ser co-vereadora. Isso. Eu acho que muita gente em casa tem essa dúvida, o que é ser co-vereador ou co-deputado, como é esse mandato coletivo? Você pode explicar um pouquinho? Com certeza. Acho que a primeira coisa importante de dizer desse movimento é que a minha entrada no PSOL foi uma entrada coletiva com muitas outras pessoas que saíram do PSTU diante da discussão sobre o impeachment da Dilma, que nós caracterizávamos como golpe. Então foi num momento de mudança, de transformação muito grande do país. Foi também nesse contexto, já diante de um governo Bolsonaro, quando a gente era muito oposição ao governo Bolsonaro como movimento social, que em 2020 nós tivemos a ideia de fundar a Bancada Feminista. Um projeto que pretendia e disputou as eleições municipais de São Paulo para concorrer a uma vaga. Basicamente, qual é a ideia de um mandato coletivo? No nosso caso, a nossa visão de mandato coletivo. Nós nos reunimos em 5 mulheres para disputar com um eixo comum, que era o eixo do feminismo popular, do feminismo para a maioria, uma cadeira compartilhada entre 5 na Câmara Municipal de São Paulo. Então a ideia basicamente é essa, é transferir de uma pessoa o projeto político de uma pessoa personalista para uma ideia comum, que no nosso caso é a ideia do feminismo. Então nós fundamos a Bancada Feminista, reunimos 5 mulheres diversas, com trajetórias diferentes, professora, mas mãe... com o mesmo objetivo, com o né? mesmo com a objetivo, mesma bandeira. Exatamente, uma bandeira comum que era o feminismo, mas também mostrando a diversidade das mulheres na luta feminista, né? E, bom, foi uma vitória, assim, o projeto, nós de fato ganhamos as eleições, fomos a 7ª candidatura mais bem votada da cidade de São Paulo, com mais de 46 mil votos. E isso foi, assim, importantíssimo para mostrar que fazer política de outra forma, de uma forma coletiva, de forma feminista, com as mulheres à frente da política, pensando na transformação de toda a sociedade, era possível. Então esse foi o projeto da Bancada Feminista em 2020. Você, como co-vereadora, tem algum projeto que você gostaria de destacar? Alguma lei que conseguiu entrar? A primeira lei que nós aprovamos na Câmara Municipal é uma lei da qual eu tenho bastante orgulho, porque eu acho que ela é muito efetiva para a política de combate à violência contra as mulheres. Explico. As mulheres na cidade de São Paulo têm direito a 2 políticas públicas municipais, que são a casa-abrigo, então para as mulheres saírem de ciclos de violência, poderem ir para um lugar específico gerido pela prefeitura, que são as casas-abrigo. E o segundo é o auxílio-aluguel, que é um auxílio-aluguel pago por 6 meses para que as mulheres possam se reorganizar financeiramente. Qual é o problema? O problema é que a lei estabelecia, até nós conseguirmos aprovar essa nova lei, que para que o auxílio-aluguel e o direito à casa-abrigo acontecessem, a mulher precisava registrar boletim de ocorrência ou fazer pedido de medida protetiva. 2 medidas que são medidas judiciais, uma delas na delegacia e outra para o judiciário. E nós entendemos que a exigência de boletim de ocorrência e de medida protetiva estava muitas vezes afastando as mulheres desses direitos. Inibindo, porque elas tinham medo. Muitas mulheres acham que se registrar boletim de ocorrência ou pedir medida protetiva, de alguma forma, quando essa intimação chegar até o homem agressor, isso poderia fazer com que ela sofresse uma violência ainda maior. Então nós conseguimos aprovar uma lei que mudava isso e garantia, com laudo de psicólogas, de assistentes sociais, de centros de atendimento específicos da prefeitura, que as mulheres pudessem, só com esse instrumento, que já é um grande instrumento, mas só com esse instrumento ter acesso ao auxílio-aluguel e à casa-abrigo. Aí, depois que você foi co-vereadora, vamos continuar, você resolveu disputar também um mandato coletivo para co-deputado estadual. Isso. Saiu você e mais uma pessoa, né? Isso, a Carolina. E aí vocês se juntaram mais 3 mulheres? Isso. Dessa vez foi o seguinte, nós pensamos diante do sucesso que tinha sido a Bancada Feminista Municipal, qual ia ser o nosso projeto para as eleições federais, que nós entendíamos que era uma eleição tão desafiadora. Era uma eleição que podia mudar os rumos do país e de fato mudou. Diante disso, o que nós fizemos foi pensar como a Bancada Feminista, esse projeto que vem dando certo, pode seguir sendo um projeto da Bancada Feminista e a que cargo nós disputaremos, crescer. Fazer da Bancada Feminista, de fato, uma rede de mandatos de mulheres e que podiam tomar grandes proporções, inclusive, quem sabe, nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais, numa nova proporção. Então essa foi a ideia. Transformar a Bancada Feminista mais do que em um mandato, em um movimento de ocupação da política por mulheres. E aí nós resolvemos, toda a Bancada Feminista, né, mas saímos eu e Carol Yara
que é uma mulher trans negra da bancada feminista municipal, para nos juntar a outras 3 mulheres negras e disputar como, dessa vez, uma candidatura coletiva de mulheres negras. Então nós disputamos assim as eleições, nós fomos também a 3ª candidatura mais bem votada do estado, foram quase 260 mil votos, isso foi também um impacto muito grande, assim, o número de deputadas estaduais foram as mais bem votadas do país, e isso foi pra gente uma grande alegria, porque mais uma vez mostrou que as pessoas apostam e confiam em um projeto político que é feito a muitas mãos. E assim, você tem algum projeto de lei para destacar como co-deputada estadual agora? O nosso mandato começou no dia 15 de março, ele é bem novinho. Tá bem novinho, Mas nós apresentamos, eu acho, nós temos no radar, assim, apresentamos já 5 projetos de lei que nós chamamos de Agenda do Feminismo Popular. Então são projetos variados, então auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, um projeto de lei de política socioambiental, especialmente para pessoas negras e quilombolas, educação para a igualdade de gênero nas escolas, um projeto de cotas trans nas universidades e um projeto de lei que estabelece uma divulgação pública em todos os espaços privados e públicos, né, com cartazes de denúncias, mecanismos de denúncias, que é por o SOS Racismo e o Disque 100 Direitos Humanos em casos de racismo. Só que nós também apresentamos agora, mais recentemente, um projeto de lei que é para o estabelecimento, por meio do governo do estado, de uma ampla campanha para que mulheres saibam como denunciar casos de violência doméstica. Chega pra gente muitos casos em que as mulheres falam, mas onde eu tenho que ligar? Qual é a delegacia certa? Tem um aplicativo? Não tem? Meu caso vai pra onde? Porque às vezes essa mulher também nem tem como sair e procurar. Então, da publicidade, reunir em um único canal, um canal do governo do estado, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, uma forma de denúncia e de que essas mulheres saibam também quais são os direitos que elas têm por estarem em situação de violência, nós entendemos que é fundamental. E nós temos um outro projeto, que é um projeto de estabelecimento de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar casos de trabalho análogo à escravidão no estado de São Paulo. Um caso muito sério, nós temos muitas denúncias em todo o país, mas também no estado de São Paulo, na cana, em várias outras cadeias produtivas, sobre trabalho análogo à escravidão. Existe uma ampla legislação, seja federal, seja estadual, sobre o tema. Então, a gente acha que é fundamental também que o estado de São Paulo seja a linha de frente nesse combate. Nossa, muito legal. Olha, Paula, a gente teria assunto aqui para muito mais programa, viu? A gente já está finalizando. Eu gostaria que você convidasse o público, quem quisesse conhecer sobre a bancada feminista, ou quisesse conhecer algum dos seus projetos, movimentos que você faz parte, tudo, como pode chegar até você? Legal. Bom, nossa melhor forma de comunicação atualmente é através das redes sociais. Então deixo aqui as redes sociais da Bancada Feminista, @bancadafeministapsol no Instagram, nas outras redes sociais. E o meu Instagram, @paulabancadafeminista. Quero dizer também para as pessoas que estão nos acompanhando de toda a região do Alto Tietê que o nosso gabinete é um gabinete de portas abertas. Então quem estiver passando pela Alesp, que venha nos conhecer, venha conversar conosco no gabinete 256 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fica na frente do Parque do Ibirapuera. Vai ser um prazer conversar com vocês. O nosso e-mail institucional é paula.al.sp.gov.br. Só mandar e-mail por lá, agendar um dia, horário, conversar com a gente, que vai ser um prazer receber todo mundo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Debate em Foco, e você é sempre bem-vinda aqui na Rede Alto Tietê. Ela também está de portas abertas para você. Boa sorte no seu mandato coletivo, né? Porque está aí no comecinho, então tem muito projeto de lei, muita coisa boa para acontecer. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. E até o próximo Debate em Foco.